Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e tem bastante coisa para a gente falar. Tem uma negociação do Vasco que foi interrompida, melou, porque Maurício Barbieri vetou, né? Não quis a contratação desse jogador, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Nenê, que deve aceitar a proposta de renovação do Vasco por 4 meses. Vamos falar sobre o lateral Kelvin do Atlético Paranaense. A coisa tá complicada, ficou difícil, não deve sair negociação daí. E também vamos falar sobre reuniões que o Vasco terá para tentar aí avançar em algumas contratações de um lateral e de um zagueiro. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui da Bet7k, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Copa do Mundo tá chegando ao fim, né? Mas ainda tem os jogos de semifinal, terá o confronto de terceiro lugar, terá a grande final, e você ainda pode fazer a fezinha lá na Bet7k. E a Bet7k tá com uma super promoção, te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, basta você vir aqui no comentário fixado, clicar no link, fazer o seu cadastro e o seu primeiro depósito, a Bet7k vai dobrar o valor, beleza? Botou 50, vira 100, botou 100, vira 200 e assim por diante. A Bet7k é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre uma negociação que melou, isso mesmo, travou, não vai acontecer mais por conta de Maurício Barbieri, né, que vetou essa situação. Estou falando do atacante Bissoli, que atua, né, pelo Atlético Paranaense, é jogador do Atlético Paranaense, mas na última temporada jogou pelo Avaí, fez bastante gol, né, na Série A pelo Avaí, estava ali na mira do Vasco, mas as informações aqui da jornalista Monique Vilela, que cobre o Atlético Paranaense, é que Maurício Barbieri vetou a contratação de Bissoli pelo Vasco, e, portanto, o atacante segue lá no Atlético Paranaense. Ele não tem outras propostas e deve se reapresentar ao Atlético Paranaense no próximo dia 15, lá no CT do Caju. A ideia do Atlético é negociar esse jogador, porque ele não será aproveitado pelo CAP em 2023, mas o destino dele não será o Vasco, pois Maurício Barbieri vetou esse nome, né? Então, Bissoli, que era um jogador que o Vasco tinha ali conversas, interesse, antes da chegada do Maurício Barbieri, é uma negociação que não vai prosseguir, né? Bissoli não vem para o Vasco da Gama. Bom, já que estamos falando aqui de um jogador do Atlético Paranaense, vamos logo falar aqui do lateral Kelvin, né? Kelvin, que é um jogador que estava aí na mira do Vasco, um jogador muito promissor, jogador de apenas 21 anos e que atua na lateral direita, né? Posição que o Vasco está bastante carente e busca a contratação. Bom, o Atlético Paranaense decidiu que não vai liberar o Kelvin. A questão não é nem questão financeira, tá? É que o Atlético realmente não quer vender o jogador para um concorrente direto aqui no Brasil. O Kelvin é titular absoluto na equipe paranaense e, com isso, uma possível transferência para o Vasco da Gama era considerada ali complicada, né, pela diretoria do Atlético Paranaense. A informação inicial foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Lancenet. Nessa semana, o Vasco chegou a conversar com os empresários do jogador e o clube já tinha a liberação do investimento e aprovação do nome do Kelvin pela 777 para poder fazer, né, essa investida em cima do Kelvin, mas o Vasco foi informado aí pelo Atlético Paranaense que não vai liberar o jogador. Então o Vasco vai ter que buscar um outro lateral direito, né? Pois o Petralha, que é o presidente lá do Atlético Paranaense, não vai liberar o Kelvin, que é um baita jogador, seria uma baita contratação do Vasco para a temporada de 2023, mas infelizmente não vai acontecer. Mudando o assunto aqui agora, meus amigos, vamos falar de Nenê. Nenê deve aceitar a proposta de renovação do Vasco, né? O Vasco ofereceu ali 4 meses de contrato para o Nenê, até o final do Campeonato Carioca, para ele poder
se despedir, né, da sua carreira profissional, se despedir dos torcedores do Vasco. O Vasco, além disso, deixou em aberto uma possibilidade dele assumir um cargo ali nas categorias de base do Vasco, né, após ele pendurar as chuteiras. Nenê estava meio reticente, queria um contrato maior, queria um contrato até o final da temporada, mas a informação de hoje do canal Atenção Vascaínos é que Nenê deve aceitar essa proposta de renovação aí por mais 4 meses, né? Deve continuar no Vasco aí até o final do Campeonato Carioca, para aí depois, bem provavelmente, né, encerrar sua carreira como jogador profissional. Nenê, que foi peça importantíssima no acesso do Vasco na última temporada, inclusive marcando o gol do acesso, né? Foi dos pés de Nenê que saiu o gol que colocou o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nenê foi ali líder de assistências, enfim, fez uma temporada muito boa em 2022, foi um dos principais responsáveis, né, pela volta do Vasco na primeira divisão. E a gente não pode ainda esquecer da temporada de 2021, que se não fosse o Nenê na temporada de 2021, meu amigo, provavelmente o Vasco teria pegado o elevador para baixo e até descido para a terceira divisão, porque o Nenê ajudou demais, fazendo pontos importantíssimos ali para o Vasco, que depois no final do campeonato fizeram total diferença, né? Então o Nenê merece sim uma despedida digna, né, com a camisa do Vasco da Gama. Deve ficar aí por mais 4 meses e após o Campeonato Carioca encerrar sua carreira e talvez continuar no Vasco, só que fora de campo. Bom, para encerrar aqui esse vídeo, vamos falar sobre um lateral direito e um zagueiro, que o Vasco pode avançar nessas negociações nos próximos dias, né? Informação aqui do Lancinete, que o Vasco terá uma reunião com esses jogadores. Segundo aqui a reportagem do Lancinete, após os anúncios de Maurício Barbieri e Abel Braga, o Vasco começou a agendar reuniões para oficializar propostas para diversos nomes que foram especulados no mercado. Dessa vez, os jogadores são o lateral direito Igor Silva, que atua no Lorient da França, e o zagueiro Caetano, que atuou na última temporada pelo Goiás, mas pertence ao Corinthians. Na próxima semana, Paulo Brax vai conversar com os representantes dos atletas para formalizar uma oferta. Vale destacar que o clube francês só vai se manifestar após o Vasco oferecer uma proposta inicial pelo lateral direito Igor Silva. Já o Corinthians está pedindo 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual pelo zagueiro Caetano, que disputou a última temporada pelo Goiás. O Igor Silva tem 26 anos e é carioca. Além disso, ele está no futebol europeu há 6 anos e chegou lá no Lorient da França em julho do ano passado e tem contrato até o meio de 2026. No total, ele tem 28 partidas pela equipe francesa. O seu último clube foi na Croácia e lá na Croácia o atleta foi eleito o melhor lateral do campeonato croata. Já Caetano já atuou aqui no futebol carioca, inclusive no Vasco, né? Em 2016 ele atuou pelo Sub-17 do Vasco e depois foi para o Sub-20 do Botafogo, 2 anos depois, onde jogou apenas uma partida e foi para o Corinthians, clube que ele está até hoje. Porém, Caetano nunca jogou uma partida profissional pelo Corinthians. Ele foi emprestado ali diversas vezes, né? Foi emprestado para o Oeste, para o Curitiba, para o São Caetano, para o CRB e agora para o Goiás, onde ele se destacou, fez uma ótima temporada e se valorizou, né? Despertando o interesse do Vasco da Gama. Mesmo assim, eu acho muita grana, hein? 16 milhões de reais no zagueiro Caetano. Enfim, mas se bem que o mercado está inflacionado. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!